Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro do Napoleão Hill, cujo título foi baseado então no poema Invictus, do William Ernest Henley. Esse poema termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E o livro fala sobre como está alcançando o sucesso e a plenitude em todos os setores. E onde foi que o Napoleão Hill foi se inspirar para estar trazendo as informações que ele coloca nesse livro. Foi uma pesquisa de 30 anos que ele fez com mais ou menos 500 pessoas, 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. E aí ele, o próprio Napoleão Hill, que nasceu numa condição que poderia se dizer que ele estaria fadado ao fracasso, pois ele nasceu em uma cabana de um só cômodo ali na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele pegou essas lições que ele teve com esse pessoal, analisou, reduziu isso a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. Ou seja, não importa quão carregada de punições a lista, nem quão estreito o portão, não importa quais são as adversidades que nós possamos estar vivendo, não importa quantas vezes a gente desce para o vale, falando assim, como diz Spencer Johnson no livro Picos e Vales, que ele diz que essa vida ela tem picos e vales e que a evolução passa por a gente aprender e estar encontrando o equilíbrio. Então não importa quantas vezes a gente vá ao vale, que seja uma doença, que seja uma falta, uma escassez financeira, que seja a perda de alguém querido, não importa o vale que nós estejamos passando, a gente deve ter essa consciência de que devemos ser senhores e senhoras do nosso destino, capitães da nossa alma, ou seja, devemos ser os únicos responsáveis pelos nossos pensamentos, não nos deixar guiar a não ser pela nossa centelha divina, a não ser pelo nosso outro eu que se guia pelo pensamento positivo, como o Napoleão Hill diz. Então ele vai explicar nesse livro como é que conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada podem nos levar ao sucesso. Mas ele está aqui agora passando pelo pensamento organizado. E no pensamento organizado ele deixa bem claro que há sabotadores na nossa própria mente. Depende de qual é a emoção que nós estamos seguindo. Por exemplo, ele disse no vídeo anterior que o medo pode nos sabotar até os próprios 5 sentidos podem não ser verdadeiros. A gente pode estar, a visão, a audição e o olfato podem estar nos levando a conclusões erradas se a gente estivesse sendo guiado pelo medo. E aí aqui na continuação desse segundo capítulo, que ele diz que é de vital importância para colocar tudo isso, essa filosofia do sucesso que ele está trazendo em prática e conseguir que ela traga o sucesso para a nossa vida em todos os setores, que é de vital importância estar entendendo os princípios explicados aqui nesse segundo capítulo. Então agora ele vai falar sobre seus hábitos de pensamento são o resultado de herança social e física. Este capítulo sobre pensamento organizado não seria completo sem uma breve descrição de 2 importantes leis da natureza, pelas quais todo ser humano é influenciado ou controlado. Uma é conhecida como a lei da herança social e a outra é a lei da herança física. Vamos prestar atenção então, gente. Ele está dizendo que esse capítulo, que ele já disse que é tão importante, ele não seria completo sem essa descrição aqui, que é dessas 2 leis, a lei da herança social e da herança física, que, como ele está dizendo, é uma lei. Pela lei da herança física, o indivíduo adquire todos os traços corporais que consistem das características genéticas transmitidas pelas gerações de seus ancestrais.
explicando aqui então o que é a herança física. Essa lei nos fornece um estado físico que é permanente e fixo em relação ao corpo, e não há nada que possamos fazer para mudar os fatores hereditários desse estado. Ou seja, a gente não tem como mudar as nossas características físicas, as características que se apresentam no nosso corpo. Porém, o Criador deu ao homem os meios pelos quais a herança física pode, em certa medida, ser superada, guiada, controlada, modificada e usada para servir ao indivíduo de acordo com os meios de pensamento dele, por intermédio do que é conhecido como a lei da herança social. E aqui ele dizendo que o Criador, que Deus então deu essa possibilidade da gente até estar em certa medida modificando o que não, a princípio, não poderia ser modificado, através da lei da herança social. E eu acredito que até no momento que a gente vive, até mesmo mecanicamente as mudanças no corpo físico já são possíveis também. Colocado da maneira mais simples possível, herança social consiste em influências ambientais, educação, experiência e impulso de pensamento produzidos por estímulos externos, especialmente aqueles recebidos pelas seguintes fontes. Então, a herança social são as influências, já falou quais, recebidas então das fontes. Primeiro, treinamento religioso. Segundo, treinamento educacional. Terceiro, treinamento político e econômico. Quarto, intercurso social de qualquer natureza. Quinto, tradição passada de pais para filhos. E sexto, hábitos e influências comerciais, profissionais e ocupacionais. Então aqui ele trazendo que é possível estar se modificando em certa medida a herança física através da herança social, e que essa herança social ela ele diz aqui de uma forma simples de explicar, ela é possível, ela consiste de influências ambientais que são vindas dessas fontes que ele disse aqui, que ele numerou, 6 fontes. Aqui estão, então, os 6 principais ambientes que influenciam o pensamento. E é a essas fontes que devemos recorrer para termos um entendimento claro de por que pensamos como pensamos. Então aqui, como ele já disse ali, que é tão importante a gente estar conseguindo confiar na fonte da onde está se originando os nossos pensamentos. Ele diz que para isso a gente deve passar pelo crivo da boa vontade, da consciência e do raciocínio. E ele diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo que quando a gente aliena a mente ao diabo é porque a gente não aprende a pensar por nós mesmos. Então aqui ele dizendo que nós devemos então ter esse entendimento claro do que pensamos, do porquê pensamos como pensamos, se a gente analisar esses fatores que ele passou ali anteriormente. Por meio da operação da lei da herança social, muitas pessoas adquirem ideias, crenças, opiniões e hábitos de pensamento. Precisamos entender essa verdade para nos tornarmos pensadores precisos. Devemos encarar o fato de que muito do que expressamos como crença individual não é mais do que uma reflexão da crença ou falsa crença daqueles mais próximos de nós. E aí eu ilustro aqui com a historinha do ovo do cuco. Fazia tempo que eu não falava dela, nesse livro eu não falei ainda, então ela pode vir, não vou repetir muitas vezes, que eu aprendi com o professor Hélio, com a professora Lucelena, que ela explica então que o cuco, aquele passarinho
que não quer que a espécie se acabe, mas ele também não quer passar o tempo dele ali chocando o ovo. Aí ele coloca o ovo no ninho do outro passarinho, de uma outra espécie qualquer, não acho que ele tenha um definido, ele coloca ali em quem estiver chocando, e aí depois quando nasce aquele filhote, esse que eu vi era um passarinho, uma espécie menor, o próprio pai ou a mãe era menor do que o filhote do cuco, que é grande, e estava ali dando comida no bico dele, e era dele aquele filhote. Se alguém dissesse que não era, ele atacava de garras e bico ali, assim como a gente é com crenças que a gente recebeu e a gente não passou pelo nosso crivo. A gente pegou, comprou e é o nosso ovo do cuco, é nosso. Se alguém disser que não é, então eu acredito que é isso, passa por aí, pensar por nós mesmos. Devemos encarar o fato de que então isso aqui eu já li, então são crenças falsas daqueles mais próximos de nós. Isso é tão verdadeiro que qualquer psicólogo pode fazer uma análise surpreendentemente exata da maioria das pessoas, estudando as pessoas que convivem diariamente com o indivíduo, sabendo que muita gente absorve os hábitos de pensamento daqueles com quem se associa de maneira contínua. Então ele dizendo que isso não é só achismo, que também pode ser comprovado cientificamente. As crianças são muito mais suscetíveis que os adultos à influência da herança social, porque têm a mente aberta, alerta, receptiva e não treinada para a necessidade de questionar as influências em volta delas. É esse fato bem conhecido que baseia a afirmação feita certa vez pelo líder de uma seita religiosa de que, se tivesse total controle sobre qualquer criança, desde o momento do nascimento até ela completar 7 anos, ele poderia incutir completamente suas ideias religiosas na mente dessa criança, de tal forma que essas ideias jamais poderiam ser removidas. Olha, gente, quanto é sério isso, né? Até 7 anos, então, nesse caso, a criança está formando a personalidade dela. E aí, pelo que eu entendo. E então, nesse caso, aquilo que ela está, o meio dela, ela vai absorvendo. E aí ele dizendo aqui, de forma até, essa pessoa dizendo que se ele tivesse total controle, poderia ser feito de forma até que ela nunca mais poderia remover. O quanto é importante, então, a gente está pensando, quando a gente então já não é mais criança, pensando, poxa, mas será que é mesmo isso que eu aprendi ali, mesmo com aquelas pessoas que a gente às vezes confunde, porque o amor não é possível que meu pai e minha mãe ia passar alguma coisa, mas e se eles receberam dessa forma também, se para eles estava certo, não é? Nem todas as crianças, é claro, são plenamente suscetíveis a esse controle completo e à formação da mente e à formatação da mente pela religião ou qualquer outro assunto, mas a maioria é. E ele diz exatamente isso ali no livro Mais Esperto que o Diabo, quando o próprio diz como é que ele faz a pessoa se alienar a ele, além de ele contar com a ajuda do medo que abre a mente para ele, onde ele diz que é o único lugar que ele existe, ele que é apenas a parte negativa do átomo. Ele diz que a outra coisa é que as pessoas, já desde criança, a maioria não aprende a pensar por ela própria. E a maioria compra crenças limitantes que depois trazem o medo, e o medo abre a porta para ele. De tempos em tempos, muito raramente, nasce uma criança que, por razões desconhecidas por qualquer pessoa, se apodera da própria mente e do próprio pensamento. Então ele dizendo quanto é raro a pessoa que pensa por ela própria. Quando isso acontece, o mundo encontra um possível livre pensador, mas o mundo nunca tem muitos desses tipos em dado período. Muita gente pensa por si mesma em segunda mão, por assim dizer, apenas
refletindo os pensamentos, as ideias e crenças daqueles à sua volta. E isso se aplica a adultos e crianças. Ou seja, uma forma de explicar melhor, para a gente entender melhor. Muita gente pensa por si mesma em segunda mão, ou seja, compra e vai desenvolvendo a partir dali seus próprios pensamentos. Compra a ideia, a crença, e a partir dali é dela, o coco é dela e ela sai desenvolvendo, acredito. Nem precisamos chamar a atenção para o fato de esse tipo de pensamento não ser confiável e raramente ser preciso, tomando-o como um todo. Provavelmente temos mais pensadores precisos nos Estados Unidos do que existem em qualquer outro país, independentemente da população ou da natureza do sistema de vida. E isso se dá porque o estilo de vida americano fornece às pessoas o maior incentivo possível para o pensamento independente. Compare o estilo de vida americano àqueles de países onde escolas, igrejas, jornais, rádio e todas as outras possíveis fontes de influência são estritamente controladas e censuradas pelo governo. Em um país como Rússia ou Alemanha, por exemplo, o governo pode produzir e produz literalmente uma corrida de pessoas que acreditam naquilo e em que os que estão no controle no governo querem que elas acreditem. As pessoas não podem fazer nada, os jovens pelo menos, que sofrem a influência da máquina de propaganda do governo desde que nascem, não podem fazer nada, porque o pensamento deles é construído para ser comandado por eles e lhes é imposto pela lei da herança social. Então aqui ele mostrando como é que a lei da herança social então funciona em países onde a máquina de propaganda do governo é ela que rege ali, é ela que mostra o caminho. Seus padrões de pensamento são impostos pela escolarização, pelo treinamento religioso, pela leitura e, em grande medida, pela interação social com os membros da própria família e vizinhos. Se colocarmos as principais influências da herança social sob o comando e a direção de um único homem aqui nos Estados Unidos, esse homem pode dar forma à mente dos jovens de tal maneira que em uma geração poderá impor uma ideia, crença ou objetivo que escolher. Aqui está o maior de todos os males de um governo de um homem só. Ele produz uma nação de pensadores de um homem só. Destrói o privilégio do pensamento independente e da iniciativa pessoal e torna as pessoas submissas e dispostas a aceitar quaisquer condições de vida a elas impostas. Ou seja, aqui ele trazendo a importância do líder, a importância daquela pessoa, daquela pessoa que está no comando, na direção de um país, por exemplo. Ele diz que é possível então que essa pessoa esteja produzindo uma nação de pensadores de um homem só, ou seja, se guiando apenas pelo que é verdade para ele, e aí essas pessoas se tornam submissas e dispostas a aceitar qualquer condição de vida a elas impostas. Então, o quanto é importante a liberdade de pensamento. Se existe uma tragédia maior que todas as outras que podem acometer um indivíduo, é a de ser roubado no nascimento o direito concedido a ele por Deus de se apoderar da própria mente e usá-la do jeito dele. O próprio fato de o homem ter sido criado de forma a ter controle sobre tudo, menos uma coisa, e essa coisa ser o direito de dirigir os próprios pensamentos, significa que o objetivo e o plano do Criador são dar à humanidade liberdade por meio do esforço pessoal.
Olha que interessante ver dessa forma, não é? Então, o direito concedido por Deus de se apoderar da própria mente, de dirigir os próprios pensamentos, o controle, é o único controle que a gente tem de tudo. Então, significa que se essa liberdade nos foi dada, é para que a gente então possa estar desenvolvendo o esforço pessoal. Porque se a gente não tiver força de vontade, não buscar por onde ser os donos do nosso próprio pensamento, está aí a influência social que pode nos tirar e nos tornar submissos completamente. Não é provável que o Criador tenha pretendido que qualquer ser humano jamais fosse escravizado por alguém pela privação do privilégio de pensar os próprios pensamentos. A ideia de usar a lei da herança social para privar pessoas do privilégio de pensar por si mesmas é puramente humana e representa um dos mais trágicos abusos da lei natural conhecida pela civilização. Então, aqui ele dizendo que não foi ideia de Deus isso, mas exatamente como a gente tem o nosso livre-arbítrio, então só cabe a gente ter força de vontade, ter um pouquinho de discernimento, mas somar 2 mais 2, se não estiver dando 4, vamos ver, não pode, a conta tem que fechar, não tem jeito. Se não der, porque tem alguma coisa que não está condizente, não está certo, aí buscar ali o conselho da nossa própria centelha, da divindade em nós, que foi que, como ele está dizendo, não é provável que o Criador tenha pretendido que qualquer ser humano jamais fosse escravizado, como é possível ser, se a gente abre então mão de estarmos no comando da nossa própria mente. Uma das maiores bênçãos do estilo de vida americano é o maravilhoso sistema de escola pública, que por sua descentralização praticamente impossibilita que um homem ou um grupo fixem qualquer ideia permanentemente na mente dos jovens da América pelo controle do sistema escolar. Ele aqui dizendo, então, por que é que lá nos Estados Unidos, de acordo com ele, isso não acontecia nessa época? No nosso país, as escolas públicas estão sob o controle de cidadãos locais em cada comunidade escolar e que fique registrado para eterno crédito dessas pessoas que, em sua maioria, os homens e mulheres nos conselhos de educação, os superintendentes de escola, diretores e professores são cidadãos americanos cuja integridade, caráter, lealdade ao país e julgamento são da mais alta ordem. Então, aqui ele explicando por que é então que nos Estados Unidos está tão fácil, não está tão fácil assim que as pessoas sejam manipuladas, que possam estar recebendo o que já está tudo mastigado, não possa estar perdendo a possibilidade de estar pensando por elas mesmas. No nosso sistema escolar, os jovens são ensinados a respeitar a bandeira dos Estados Unidos, mas isso é praticamente a única medida em que uma única ideia é imposta aos jovens de todas as escolas como um todo. E nem a isso eles são forçados. A ideia é ensinada por métodos que permitem que os jovens usem a própria faculdade de raciocínio. Ou seja, ele dizendo que há que se ter então consciência do que é que está sendo imposto e o que é que está sendo mostrado, permitindo que a pessoa use a própria faculdade de raciocínio. Nos Estados Unidos, todas as principais fontes de inspiração do pensamento, como jornais, rádios, escolas e livros, são administradas para que cada indivíduo possa aceitar ou rejeitar qualquer ideia transmitida por essas fontes.
Portanto, temos neste país todas as oportunidades de nos tornarmos pensadores livres, usar a mente como o Criador pretendeu que pudéssemos usá-la. Se o pensamento de uma pessoa é deficiente neste país, a culpa é do próprio homem, não de um sistema criado para perverter a lei da herança social para fins indignos, como acontece em muitos outros países. Então, ele explicando que se o pensamento é deficiente lá nos Estados Unidos, então é porque a culpa não é do sistema. Eu acredito que saindo dos Estados Unidos é exatamente igual para todos os outros países em que o sistema não tenha sido criado para perverter essa lei da herança social. Apesar das grandes vantagens do nosso sistema, que incentiva o pensamento independente, persiste ainda o fato de a maioria do nosso povo negligenciar esse privilégio de pensar por si mesmo e se tornar vítima, em grande medida, do pensamento defeituoso daqueles mais próximos dele. Ou seja, aqui ele dizendo que nesse caso não seria, apesar do sistema propiciar que a pessoa pense por ela própria, ela pode estar se deixando se tornar vítima do pensamento defeituoso daqueles que estão mais próximos. Isso se deve, em grande medida, à falta de compreensão dos fatores de herança social. Com todas as diversas vantagens do nosso sistema de ensino público, ele deixa de prover aos jovens da América uma clara compreensão do processo de pensamento preciso e ensina a eles muito pouco das influências da herança social ou da mídia que inspira grande parte do pensamento deles. Então, aquele dizendo que mesmo com todas essas vantagens do sistema de ensino público lá nos Estados Unidos, ainda fica faltando estar se apresentando mais sobre a herança social. Talvez mostrar então o perigo que é da gente não estar realmente tendo pensamento preciso. Essa fraqueza óbvia me fez sentir a necessidade de explicar a lei da herança social como parte essencial da filosofia da realização individual, já que ninguém pode se tornar autodeterminante sem uma clara compreensão das origens de seus pensamentos. Então, aqui ele explicando, então, que mesmo que o sistema nos dê toda essa liberdade de pensamento e não nos influencie, ele não pode nos obrigar a não estar nos deixando influenciar por aqueles que estão mais próximos e que estão já afetados por esse pensamento defeituoso, como ele está classificando aqui. Aí, nesse caso, não seria os pensamentos, não seriam pensar preciso, e aí ele dizendo que foi por isso então que ele fez questão de estar explicando bem essa lei então da herança social, que pode então estar fazendo com que a gente perca o nosso maior poder, que é o de sermos donos da nossa própria mente, sendo os capitães da nossa alma, senhores do nosso destino. Ainda não terminou esse segundo capítulo, eu fico por aqui para que não fique muito longo esse vídeo, e no próximo ele vai falar como adquirimos opiniões, entre aspas, pela influência da herança social. E aí, então, eu espero que você possa vir comigo para continuar vendo o que é que ele está trazendo de tão importante nesse capítulo. E agradeço você que esteja compartilhando os vídeos, você que manda mensagem, você que deixa a sua curtida. E se você quiser também se inscrever no canal, eu tenho os outros vídeos, os outros livros dele, não todos os outros, o Pense Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo, e também alguns outros livros em playlists, tá bom? Eu fico super feliz se você puder continuar acompanhando e se estiver sendo contribuição, especialmente se você for analfabeto ou for deficiente visual ou não tiver tempo de ler, tá bom? E então eu espero que você venha comigo para a continuação. Obrigada, até lá, tchau!